Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, né? Dessa forma virtual, tendo em vista que nós não podemos mais, né? Nesses dias, não estamos podendo nos encontrar lá na igreja, né? Eu queria dar continuidade a esse contato com vocês. Eu queria falar, né? Continuar falando com vocês sobre o que vimos estudando nesse mês, que é servir a Deus com amor. Então eu queria que nesse momento você parasse um pouquinho o que você está fazendo, assistisse esse vídeo, né? Que Deus colocou assim no meu coração para que eu fizesse esse vídeo para falar com vocês. E hoje eu vou contar uma história para vocês, a história de alguém que serviu a Deus, né? Através da sua vida e livrou o povo judeu da morte. Então a história de hoje, talvez vocês até já conheçam, é a história da rainha Esther. Bom, antes da gente começar a contar a história, eu queria que vocês pegassem a Bíblia de vocês. Não sei se vocês já estão com a Bíblia de vocês em mão. Se vocês não tiverem, pode dar um pausa no seu vídeo, vai lá rapidinho, pega a sua Bíblia e volta pra gente ler junto aqui na Bíblia, tá bom? Então, o texto que a gente vai ler hoje, ele está lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Amém? Então esse é um texto que está aqui no livro de Esther, que vocês podem ler. E eu vou contar para vocês um pouquinho da história dessa mulher que salvou o povo judeu da morte. Bom, na verdade, Esther, né, o nome dela era Radassa. Radassa, ela era judia, era do povo judeu, que estava na Pérsia, mas ela não tinha mais seu pai nem a sua mãe. Esther era uma garota órfã. E quem cuidava dela e quem, na verdade, criou Radassa, né? A Bíblia fala que era seu tio, o Mardoqueu. Então, o Mardoqueu, ele amava Radassa, ele cuidava dela como se ela fosse sua filha. Ele dava todo o carinho, ele dava todo o amor. E o mais importante é que Mardoqueu ensinava para Radassa tudo o que ela precisava saber a respeito do nosso Deus. Então, Radassa, ela crescia, né, e ia sendo ensinada a respeito do Senhor, dos judeus, né, do Deus dos judeus. Bom, um dia eles estavam lá na Pérsia e naquele tempo lá reinava um rei. Esse rei se chamava Assuero. O rei Assuero, ele nessa época, ele estava à procura de uma nova rainha, né? Ele havia despedido a sua rainha anterior e passado-se um tempo, ele queria agora encontrar uma nova rainha, né? Uma nova mulher que pudesse ser a sua rainha. Então ele mandou que se reunisse de todo o reino mulheres jovens, bonitas, né, belas, formosas, que pudessem ser escolhida a sua rainha. Dentre elas, uma que pudesse ser escolhida a sua rainha. Então, naquele momento, Mardoqueu aproveita e fala com sua sobrinha Esther, né, para que ela também pudesse ir lá, juntamente com aquelas outras moças, porque Esther, né, Radassa, na verdade, ela era uma moça muito formosa, muito bonita. Então, quem sabe ela pudesse ser escolhida para ser a rainha, né, da Pérsia. Então, Radassa, ela foi lá, ela também, né, ficou lá juntamente com as outras moças. Elas passaram por um tempo onde elas estavam sendo preparadas, né, para que naquele dia, né, o grande dia, elas pudessem se apresentar para que o rei pudesse dentre elas escolher uma como a sua rainha. Então, chegado este dia, o rei Assuero, ele estava lá, e assim que ele olhou para Radassa, ele se apaixonou por ela, e a escolheu como a sua rainha, e a coroou como sua rainha. Então, rainha, né, a rainha Esther, né, Esther passou naquele momento, a Daça, né, passou naquele momento a ser a nova rainha da Pérsia. Mas aí o seu tio, o Mardoqueu, falou para ela: Olha, Radassa, você não pode mais se chamar Radassa. Você precisa mudar o seu nome, porque Radassa é um nome judeu e eles não podem saber que você é judia. Então, a partir de agora, você vai se chamar Esther. Esther é um nome persa que significa estrela. Então, ela agora não era mais Radassa, mas sim Rainha Esther e reinava sobre toda a Pérsia. E por que será, então, que Mardoqueu falou aquilo para ela? Por que ela tinha que mudar o seu nome de Radassa para Esther? É que naquele tempo,
né, naquele reinado havia um homem que se chamava Amã. E Amã, ele não gostava nem um pouquinho do povo judeu. Ele, na verdade, ele queria matar o povo judeu. Mas por que será que Amã queria matar o povo judeu? É que Amã, né, ele trabalhava lá para o rei Assuero e ele era um oficial importante do rei e ele queria que todo o povo se curvasse diante dele. Porém, o Mardoqueu, ele não se curvava diante de Amã. Então aquilo deixava Amã muito furioso. E aí um dia Amã foi conversar com o rei e falou: olha, nós deveríamos enforcar, né, matar esse povo, eles têm uns costumes estranhos, né? E aí o rei Assuero concorda com aquilo e então faz um decreto real que todo judeu deveria morrer. Quando Mardoqueu ficou sabendo daquilo, ele ficou apavorado, ele ficou desesperado, né? Como assim todo o povo iria morrer? Então, ele foi lá e chamou Esté e conversou com Esté e fala lá aquilo que a gente ouviu, né? Que a gente leu lá no início, no capítulo 4, versículo 14. Ele fala para ela: será que não foi para um momento como aquele que ela havia sido escolhido, né, como rainha? Então, naquele momento de angústia, de preocupação, Esther falou assim: nossa, como agora que eu sou rainha, como que agora eu vou morrer e todo o meu povo também vai morrer? Então, naquele momento de angústia, de aflição, Esther, então, ela fala, né, direcionada por Deus, ela chama seu tio Mardoqueu e fala para ele: olha, reúna todo o povo judeu. Nós vamos orar e jejuar durante 3 dias. E após 3 dias, eu irei à presença do rei para falar com ele. Então, todo o povo, né, Mardoqueu, então, reúne todo o povo, e todo o povo ora e jejua durante 3 dias. E Esté também jejuou juntamente com as suas servas. Mas por que será que eles tiveram, ela tinha essa preocupação toda de ir lá e aparecer na presença do rei? É que naquele tempo, para que alguém fosse aceito na presença do rei, né, para que alguém se apresentasse lá ao rei sem ser chamado, o rei ele poderia então decretar que aquela pessoa morresse, porque ela chegou ali sem ser chamada. Mas então por isso que Esté ora e pede a Deus. Então, passados 3 dias, Esté compareceu lá na presença do rei Assuero, e ele então estende o seu cetro para ela, né, autorizando que ela pudesse falar com ele naquele momento. E aí Esté o convida para um jantar. Ela combina com ele, né, que quer que ele venha a um jantar que ela vai preparar para ele. E ele concorda e vai a esse jantar. Mas naquele dia, Esté ainda estava muito angustiada, ela ainda estava muito triste com aquilo que ela estava sabendo a respeito do seu povo. E naquele dia, então, ela não conta nada para o rei Assuero. Ela apenas fala para ele que queria marcar, então, um outro jantar para ele. E ela também, né, para o outro jantar, ela também convida o Amã. Então, Amã fica todo envaidecido porque é convidado para aquele jantar, sem saber, né, o que estava para acontecer. Então, chegado o momento daquele segundo jantar, estavam lá reunidos para o banquete a rainha Esté, o rei Assuero e o Amã. E aí, a rainha Esté, então, falou o seguinte para o rei Assuero. Está lá na Bíblia, no capítulo 7, versículo 2, né? O rei, então, pergunta para a rainha Esté: qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará, que desejas, cumprir-se-á, ainda que seja a metade do reino. Então respondeu a rainha Esté e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se parecer bem ao rei, dar-se-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Então, naquele momento ali, a rainha Esté, ela fala para o rei Assuero que havia um decreto de morte para ela e para o seu povo. Naquele momento, ela precisaria então ter revelado a sua identidade, que pertencia ao povo judeu, né, e que havia um decreto de morte para ela e para o seu povo. Mas o rei já havia decretado antes, né, que o povo
judeu poderia morrer, né? Então, o que que faria se já havia sido decretado, selado aquele decreto? O que fazer então? Então, naquele momento, o rei Assuero, ele então concede a Esté a possibilidade do povo lutar por sua vida. E também o rei Assuero também, ele manda também o Amã para a forca. Então, naquele dia, Esté, ela recebeu a vitória, porque o povo teve a possibilidade de lutar por sua vida, de se defender contra aquele decreto de morte. Então, Esté, ela só obteve essa vitória, porque ela era uma pessoa, uma mulher que estava, né, que buscava a presença do Senhor, que era direcionada pelo Senhor. Então, por isso, ela juntou o povo, ela orou ao Senhor, ela jejuou e ela obteve essa vitória, ela e o seu povo. Então, nós em momentos de angústia ou de profunda tristeza, eu não sei se vocês, crianças, já sentiram em algum momento tristeza, medo, angústia. Então, nesses momentos que você sentir isso, que você possa se lembrar do nosso Deus, que você possa orar e falar com o seu Deus, que Ele possa te ajudar, assim como Ele ajudou também a Esté naquele momento em que ela estava extremamente triste e preocupada com o seu povo. Que vocês possam também orar ao Senhor, pedir ao Senhor que os livre do mal. Estamos vivendo dias difíceis, onde estamos tendo que ficar dentro de nossas casas, pois está acontecendo uma grande doença, uma grande epidemia no mundo inteiro, uma pandemia que tem atingido muitas pessoas. Então, nesse momento onde o nosso povo está sofrendo, onde o nosso povo está morrendo, alguns já estão morrendo por conta dessa doença, que nós possamos também nos unir, que nós possamos orar, que nós possamos jejuar, que nós possamos ter fé em nosso Deus, que Ele possa nos guardar no dia mau, que Ele possa nos livrar e nos dar a vitória, assim como Ele fez também com o povo judeu e com a rainha Esté, que ela teve, né, a vitória, porque ela confiava em Deus. Então, que você também confie em Deus. E o que você puder fazer na sua casa, se você não pode sair para ajudar alguém, mas dentro da sua casa se reúna com seus pais, com seus irmãos e juntos clamem, orem ao Senhor para que todo esse momento passe, para que todos nós possamos receber essa bênção e essa vitória do Senhor. Então que Papai do Céu te abençoe, que Ele te guarde, te proteja, te livre de todo o mal e que você fique em paz e tranquilo, e que em breve nós possamos estar juntos, correndo, brincando e aprendendo mais sobre a palavra do Senhor, que é o nosso alimento. Então fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.